Aleluia, glórias a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que nós já comentamos semana passada. Nosso pastor Claudemiro deu um ensino maravilhoso sobre o momento em que encontraremos com o Senhor, a nossa prestação de contas, como estaremos na presença dEle. Mas hoje vamos estar falando sobre quem é Jesus para nós e a importância de conhecermos quem Ele é, o que Ele representa, porque esta é a única maneira e o único caminho de chegarmos ao Deus. Pode colocar aí para nós. Nós vamos estar falando sobre, temos alguns textos, algumas imagens para estarmos vendo aqui com os irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para estar de pé. Vamos estar lendo um texto que está em Mateus, capítulo 16. Eu tenho aqui o texto, versículo 13. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é um texto que deveríamos ter anotado. Uma das perguntas mais importantes que Jesus já fez à humanidade sobre si mesmo. O texto diz assim que, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos estar orando neste momento. Alguém precisa de oração? Estaremos orando um pelos outros. Pai amado, aqui está a tua igreja. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, pela tua igreja que aqui está. Não sabemos a necessidade de cada um, mas tu sabe. Entra, Senhor, com providência neste momento. Cuida e guarda, Senhor, aqueles que estão nos assistindo pela internet neste momento, que tem uma necessidade. Entre nos seus lares, Senhor, e toca-os aonde quer que ele esteja. Senhor, que esta palavra que venha a ser transmitida hoje venha cair em uma terra fértil e venha produzir o fruto necessário. A tua própria palavra nos diz que ela não volta vazia sem cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Precisamos entender a importância de conhecer quem tu és e o que tu representa para nós neste momento e aonde passaremos a nossa eternidade. Te louvamos pela vida de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Neste texto, é um texto bem conhecido, é um daqueles textos em que Jesus permite que os evangelistas, tanto Mateus, Marcos, como Lucas, anotem nos seus evangelhos e deixam escrito para nós este momento em que o Senhor, já estando com seus discípulos há algum tempo, andando eles na direção desta cidade, a Bíblia fala antes que Jesus os retira para esse local de Cesareia de Filipe, e é importante nós entendermos o porquê eles registraram. Não é simplesmente porque colocaram ali, Jesus perguntou para eles quando eles estavam em Cesareia de Filipe. Não foi, Deus não faz nada por coincidência. Jesus, a Bíblia diz nos textos anteriores que ele estava na região de Betsaida, que era mais ou menos onde eles moravam, em Cafarnaum, e eles saem nesta caminhada mais ou menos 40, 50 quilômetros de distância, subindo em direção próximo ao Monte Hermon, onde ficava a região de Cesareia de Filipe. Não podemos confundir com Cesareia Marítima. Temos aqui uns irmãos que já foram a Jerusalém, Israel, com o nosso pastor, e tem um local onde nós vamos, é muito bonito, próximo ao mar, a Cesareia Marítima, mas este local é aquele que nós encontramos lá na base do Monte Hermon, aonde nasce o rio Jordão. Este é um lugar muito importante, onde Jesus faz essa pergunta, porque era uma região próxima à Síria, próximo a um local aonde nesta região de Cesareia de Filipe tinha construído um grande templo que Herodes o Grande tinha construído para César,
em honra a César, e depois o seu filho reconstruiu a cidade, Filipe, e aí ele coloca Cesareia de Filipe, o nome da cidade foi mudado várias vezes. Era um lugar onde tinha muitos altares e de religião pagã, até mesmo antes de Roma chegar lá. Quando Alexandre o Grande e o povo grego dominaram toda aquela região, eles também construíram neste mesmo lugar alguns altares. É uma das coisas que é curioso quando nós vamos lá em Jerusalém, que você chega neste lugar, que é a base do Monte Hermon, aonde a Bíblia diz que dali Deus libera a bênção, aonde nasce o Rio Jordão, e você chega lá, você vê um monte de altares. Você vê várias grutas e algumas imagens naquelas montanhas, e é porque ali era um lugar onde tinha um panteão, vários lugares de vários povos tinham aquele lugar como um lugar sagrado, onde estavam seus deuses, e tinha uma gruta, que dentro da lenda grega, eles diziam que ali era a entrada desta gruta, onde morava o deus Pan, e este deus Pan, da onde vem mais à frente a palavra pânico, ele causava medo nas pessoas que passavam próximo a este local à noite, e essa gruta também era conhecida como a porta do inferno. Por isso que depois que Jesus Cristo fala para Pedro, não foi carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, ele diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, essa expressão que você falou, tu és o Cristo, sobre a pedra de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos estes deuses e todos estes altares, todas estas religiões que têm se levantado, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E aí, neste lugar, onde tinha o templo feito a César, que também era considerado um deus, todo o povo romano que morava naquela região tinha que ir pelo menos uma vez por ano, fazer uma romaria a este lugar e se apresentar para fazer adoração a César. E Jesus chama os discípulos neste local para fazer a pergunta para ele: quem dizem os outros que eu sou? Jesus já sabia o que as pessoas diziam, mas Jesus estava mais interessado na resposta dos seus discípulos, aqueles que estavam andando com ele, estavam vendo como ele estava se revelando, e aí ele faz essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem eu sou para vocês? Sabe por que essa pergunta é muito importante? Porque entender quem Jesus é significa a diferença entre estar salvo e estar condenado. Saber quem Jesus é e o que Ele representa para nós significa a diferença entre estar indo caminho ao céu ou na direção do inferno. Sabe quando Isaías fala, aqueles de Zebulon, de Naphtali, que estavam naquela região da Galileia dos gentios, que era esta mesma região, era uma região onde tinha muitos deuses pagãos, era uma região próxima da Síria, da onde veio a esposa de Acabe, que veio trazendo muitas idolatrias para ali. A Bíblia diz que Isaías disse, aqueles que habitavam nesta região de escuridão, viram brilhar uma luz, e essa luz veio trazer salvação. Foi este lugar que Jesus escolheu para perguntar a eles quem eles entendiam quem ele era, e a importância de saber quem ele era, porque determinaria aonde eles passariam o resto da eternidade dele. E talvez eu diga que é a pergunta mais importante que nós também podemos responder para nós mesmos, ouvir alguém perguntar. E enquanto eu estava preparando sobre isso, para fazer uma introdução sobre algo para questionar os irmãos, eu estava notando que hoje em dia está muito na moda, né, os programas de televisão, estes programas de realidade onde eles fazem perguntas sobre a vida das pessoas, e quanto mais você vai acertando as respostas, você vai ganhando dinheiro. E aí, um deles que se tornou muito famoso nos Estados Unidos, chegou ao Brasil e todos os lugares do mundo, é aquele programa Quem Quer Ser um Milionário. Ele vai fazendo uma pergunta, e se você acerta a pergunta, você vai passando para a próxima, e quanto mais você acerta, você chega próximo de ganhar $1 milhão. Mas antes de cada pergunta ser respondida, o apresentador faz questão de
de perguntar: esta é a sua resposta final? Você tem certeza do que você está falando? Porque naquele jogo, se você errar, não tem volta. Assim como se nós não dermos ouvido a quem Jesus é e o que Ele representa para nós, e continuarmos brincando, como muitas pessoas hoje em dia estão fazendo nas mídias e em tantos lugares, vai chegar um dia em que nós vamos dizer como muitas pessoas: mas em teu nome, Senhor, eu fiz algumas coisas. Mas Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Porque na verdade, vocês não me conheciam na realidade, porque quem me conhece tem uma vida diferente. Não só vai estar em um lugar diferente no final das coisas, mas a sua vida no presente, ela é diferente. Ela implica em como nós vamos viver. E o que nos agrada neste show é que a maioria das pessoas que participam lá são pessoas comuns como nós. Não são pessoas às vezes muito sábias, eles erram em perguntas comuns. E aí quanto mais próximos eles vão se aproximando do milhão, nós vamos até mesmo imaginando como se fosse nós. E quem nunca ouviu talvez a pergunta: o que você faria se você ganhasse $1 milhão? Ou talvez você até perguntou para alguém: o que você faria se você ganhasse R$1 milhão? Por quê? 1 milhão é muito dinheiro. Se nós formos olhar do ponto de vista econômico, R$1 milhão é muito dinheiro, mas à luz da eternidade, nós vimos a semana passada aqui com o pastor Claudemiro, que não é nada. A Bíblia diz que Deus certa vez falou: louco, o que você vai fazer com tudo que você fez se esta noite eles pedirem a sua alma? O que tu tens preparado? Para quem vai ficar? $1 milhão, ou tudo que nós precisamos ou procuramos, não é nada comparado à eternidade. Não importa quanto dinheiro você ganha ou possui, quando o seu tempo acabar, a Bíblia diz que para onde nós vamos, nós não podemos levar nada. É manifesto, disse o apóstolo Paulo, que nós não trouxemos nada a este mundo e nada poderemos levar. Diz um dos homens mais ricos do mundo, que morreu alguns anos atrás, Steve Jobs, dono da Apple, muito dinheiro, mas ficou doente de um câncer e o seu dinheiro não pôde salvar. Ele disse: eu daria tudo o que eu tinha por mais um dia de vida, não querendo aceitar que quem tem Jesus não simplesmente tem mais um dia de vida aqui, mas pode viver uma eternidade para sempre com Deus. Tudo que importa quando essa vida acabar é o que você fez com relação a Jesus, não o que você fez com o seu dinheiro. E é sobre isso que Jesus estava preocupado com seus discípulos, ao perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Quem sou eu para vocês? Porque é isto que vai determinar aonde nós vamos passar a eternidade. Saber quem Jesus é o conhecimento mais importante que você pode buscar. É muito importante saber muitas coisas que poderão nos fazer viver uma vida mais fácil aqui, mas saber quem Jesus vai fazer a diferença numa eternidade aonde não é 60, nem 90, nem 100 anos. A Bíblia diz que não tem mais fim. E quem não saber quem Jesus é e não ter um relacionamento com Ele, pode passar o resto da eternidade, como diz a Bíblia, em um lugar de sofrimento, ranger de dentes. Hoje em dia as pessoas zombam e brincam e agem como que o inferno não é uma realidade, e aí fazem músicas: o inferno é aqui agora, nós já estamos no inferno. Não imaginam eles o que é o inferno, aonde a Bíblia diz que não é um dia, não é 2 dias, não é 1 ano, não é 10 anos e nem 100 anos, é para todo o sempre estar em um sofrimento ardente, aonde nunca mais vamos poder ver pessoas que gostávamos, pessoas que tentaram falar para nós de Jesus e zombamos e não demos ouvido. É muito mais importante do que perder $1 milhão, é perder o entendimento de quem Jesus Cristo é, porque vai custar a nossa alma. Quem Jesus Cristo é algo muito interessante. E aí eu pergunto para você: você está disposto a apostar a tua eternidade em quem você pensa que Jesus Cristo é?
Você tem realmente o entendimento de quem Ele é e o que Ele espera de vocês? O que representa Jesus para as nossas vidas? Eu gostaria de ver com os irmãos o que as pessoas têm dito sobre Jesus, o que eles falavam de Jesus na época dele e como nós devemos agir ou como nós temos agido nos nossos dias. Sabe, o que disseram sobre Jesus no passado? Próprios discípulos já falavam que as pessoas olhavam para Jesus e eles viam ele como um homem importante e até diziam: não, eu acho que o senhor é João Batista. O próprio Herodes, a Bíblia diz que ele disse, a fama de Jesus crescia e ele disse aos seus criados: este provavelmente é João Batista, que ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas se operam nele. João Batista era tido por muitos como um grande homem de Deus, respeitado por todos, até mesmo os centuriões e os grandes soldados iam ao deserto para vê-lo falar, e eles sabiam que João Batista era um grande homem, mas Jesus Cristo disse: quem mais que eles dizem que eu sou? Eles falam: não, dizem que o Senhor é Elias, porque eles entendiam as palavras de Malaquias, que tinha dito que o Senhor enviaria Elias, o seu profeta, antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele viria à frente, preparando o caminho do Senhor. Elias é considerado pelo povo judeu um dos maiores profetas do passado, então eles consideravam grande coisa, até mesmo de Jesus, mas não que ele era o Messias. Eles achavam que Jesus era o precursor do Messias. Eles não tiveram entendimento de que Jesus realmente era o Messias. Alguns até diziam: ele é Jeremias, porque segundo a história, os Macabeus e o livro apócrifo de Esdras diziam eles na expectativa de que Jeremias, ele voltaria outra vez, porque antes da Babilônia tomar Jerusalém, ele escondeu nos montes a Arca da Aliança. Ele escondeu muitas dessas partes que o povo não trouxe de volta, e um dia Jeremias vai voltar e vai apresentar tudo aquilo que nós perdemos. Eles diziam: não, talvez ele é um outro profeta. Eles tinham consideração sobre Jesus, que ele era um grande homem, e muitos até diziam: ele é um santo, mas nada do que eles diriam era realmente quem Jesus era. Mas só que mesmo quando alguns judeus diziam que Jesus era um grande homem naquela época, assim como hoje em dia nós temos muitos ateus que respeitam Jesus. Os irmãos ouviram que o mês passado houve um grande fogo nas florestas da Austrália, e a Austrália toda em pranto estava orando. E um dos vídeos que me chamou a atenção é que pessoas saíam pelas ruas conclamando as pessoas para orar, e muitos deles diziam: nós somos ateus, não acreditamos em Deus, mas precisamos entender que devemos clamar a alguém que possa nos ajudar. E muitos deles até diziam: podemos orar para Jesus ou quem ser. Muitos deles até aceitam Jesus, mas nós entendemos que até mesmo na época de Jesus e hoje, muitas pessoas zombavam de quem Jesus era. Eles diziam: não, ele é apenas um carpinteiro, o filho de José, um pecador, o filho ilegítimo de José. Outras pessoas até mesmo disseram que ele era o próprio diabo. Beelzebu era quem operava nele, chamaram ele de louco, e o desprezaram, escarneceram dele a ponto de dizer: crucifica-o, nós não queremos Jesus. Uma das coisas que às vezes nós não entendemos é que quando Jesus estava para ser apresentado por Pilatos, e Pilatos disse: olha, aqui está Barrabás e aqui está Jesus, eu não achei nenhuma culpa nele, mas eu vou lavar as minhas mãos e vocês escolhem quem vocês querem. Quando o povo disse: solta Barrabás e prende Jesus e crucifica-o, sabe o que eles estavam dizendo? Barrabás é o tipo de Messias que nós queremos. Porque Barrabás lutava contra as autoridades, Barrabás tentava livrar eles da opressão romana, e eles diziam: este é o Messias que nós queremos. Nós não entendemos este Messias que vem trazendo uma palavra de paz, e a Bíblia diz que eles desprezaram Jesus. Mas não só as pessoas, a Bíblia diz que até mesmo a família de Jesus,
Os irmãos deles disseram a ele: pois seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, o lugar onde tem muitas pessoas. Para que você fica aqui na Galileia? Vai com seus discípulos para que todos vejam as suas obras. Ele disse assim, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. E a Bíblia vai dizer no versículo 5 deste mesmo capítulo, que nem mesmo os seus irmãos acreditavam em quem ele era. Agora, se eles já falaram estas coisas de Jesus, enquanto ele estava presente, operando todos estes milagres, o que eles não falariam depois que Jesus subiu ao céu e não estava mais presente, demonstrando os seus poderes? O que nós ouvimos sobre Jesus no presente? O que nós ouvimos sobre Jesus no presente é coisas que até mesmo deixam nós cristãos às vezes tristes, mas muitas das vezes é culpa nossa que não defendemos o nosso Senhor e não demonstramos quem Ele é e o que Ele representa por nossas ações, porque Ele mesmo disse: vós sois meus representantes. E é quando eles olharem para você e me verem a mim, que vocês estarão fazendo um bom trabalho. Através dos seus frutos, eles vão reconhecer. Foi lá em Antioquia, pela primeira vez, os que seguiam Jesus foram conhecidos como os pequenos cristãos. Andavam como Jesus. Mas a Bíblia diz que hoje em dia, as pessoas esqueceriam de Jesus. Eles achariam pessoas profetas para si mesmos, sábios segundo o seu próprio conhecimento. E sabe o que é mais triste? Pessoas, hoje em dia, religiões, grupos que se dizem cristãos, que não conhecem o seu próprio Senhor. Olha o que dizem as testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová dizem que Miguel, o arcanjo, não é outro senão o único Filho de Deus que hoje se apresenta na pessoa de Jesus. Eles dizem que Jesus é o próprio arcanjo Miguel e que ele está hoje atuando, e isso está registrado no livro Novos Céus e Nova Terra, página 30, 31, das Escrituras ou dos livros dos Testemunhos de Jeová. Os Mormons, outro grupo muito conhecido, eles dizem: Lúcifer, o filho da manhã, é o nosso irmão mais velho e o irmão de Jesus. Os Mormons vão tão profundo a ponto de no seu livro dizer que Jesus era casado em Caná da Galileia, tinha várias esposas, e uma delas era Maria, outra era Marta, teve vários filhos, e foram segundos muitos desses escritos, que foram surgindo muito dos livros que nós temos vistos hoje em dia, zombando de quem Jesus era, e fazendo muitas pessoas questionar quem é o nosso Senhor. Quem diz o islamismo, que muitas pessoas hoje às vezes até confundem, tem uma minissérie que está no Netflix, o Messias, aonde ele não se apresenta nem como um Messias islâmico, nem como um Messias judeu, tentando confundir, dizendo: não, Jesus é qualquer coisa, Jesus é qualquer um profeta, alguém que vem trazendo uma mensagem de salvação. E o próprio Muhammad já falava: Jesus não era mais do que um simples mortal, em quem Allah favoreceu e fez um exemplo para os israelitas. São incrédulos todos os que dizem que Deus é o Messias, o filho de Maria. Deus não tomaria a forma de homem. E na sequência dessa surata 43:59 vai dizer assim, seja maldito todo aquele que diz que Jesus também foi homem. Deus foi homem na pessoa de Jesus e esteve entre nós. Nós temos também o Seminário de Jesus, um grupo dos anos 60 que surgiu tentando comprovar as palavras de Jesus. Eles colocaram todas as palavras de Jesus em questão para dizer se as palavras de Jesus realmente se encaixavam com a natureza de quem ele era e o que ele falava, e eles chegaram ao absurdo de dizer que somente 15% do que a Bíblia diz que Jesus Cristo falou foi ele que falou. O resto foram os discípulos que inventaram tudo aquilo que Jesus Cristo falou. Até mesmo o Talmud judaico, que muitas pessoas gostam de ouvir os comentários judaicos, a última parte dele, que foi escrita após a vinda de Jesus, diz que este Messias, que se diz ser o Filho de Deus, na verdade, ele não passa de um carpinteiro que brincava com as prostitutas. Este morreu e foi executado porque ele praticava feitiçaria e nós o entregamos para os romanos.
No livro do Talmud judaico, o Sinédrio, página 43, diz assim: Jesus está no inferno, sendo fervido em excremento quente, porque ele não é o Filho de Deus. E tem muitas pessoas procurando histórias sobre Jesus em tanto lugar, e nós temos a palavra de Deus que nos diz quem Ele é, e nós procuramos e não queremos ouvir. Eles zombam de Jesus. Até mesmo hoje, em nosso redor, nós temos ouvido tantas opiniões. Dizem que ele era um bom homem, um excelente mestre. Outros dizem que ele é um impostor, tentando aproveitar do povo que era sofrido. As pessoas dizem muitas coisas sobre ele, mas o que é mais triste é que todos esses grupos e essas pessoas que nós falamos até agora têm várias opiniões sobre Jesus, mas nenhuma delas se encaixa com o que a Bíblia realmente fala. E muitas pessoas e muitos jovens na igreja hoje em dia estão questionando a própria palavra de Deus e não levando em consideração ou lendo, mas qualquer coisa que ele lê no gibi ou lê em qualquer coisa aí fora, para eles é uma autoridade muito mais do que a própria revelação do Senhor, dada aos seus discípulos, revelada ao apóstolo Paulo, e também aquilo que ele falou lá no Apocalipse, quando ele fala com João em pessoa, se revelando e mostrando: sou eu, aquele que estive morto, mas hoje estou vivo e me preocupo com vocês, e vou deixar algumas cartas para vocês saberem as coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, porque eu venho sem demora. Esse sem demora não é que vai demorar muito para ele vir, não vai demorar, não. Esse sem demora é que quando eu vir vai ser muito rápido, e não vai dar tempo de você se preparar e você se ajeitar a sua vida. Então cuidado, vigiai, porque eu venho para aqueles que estão preparados. Mas eu gostaria de ver com os irmãos o que a Bíblia diz sobre Jesus, porque nós temos ouvido tantas coisas e esquecemos de ler a nossa Bíblia. Lemos muitas coisas e deixamos de ler a nossa Bíblia. Tem pessoas que vêm para a igreja e não trazem a sua Bíblia. Tem pessoas que dão desculpa: mas eu tenho Bíblia no meu celular. Muito bom ter a Bíblia no celular, no seu tablet, mas o mais importante não é ter muitas Bíblias, mas é ler a nossa Bíblia. Nós precisamos ter tempo, passar tempo, porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus, no livro de Josué, que Josué estava preocupado para liderar o povo de Israel. Naquela época as escrituras eram apenas 5 livros que Moisés tinha preparado. E Deus diz para Josué: medite nas escrituras, porque elas vão te ajudar a prosperar, e você será um homem de sucesso. Olha o que o próprio Deus fala sobre Jesus. Alguns capítulos à frente deste que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus, saindo daquela região, eles sobem em um monte, e quando eles estão lá no monte, a Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem, e de repente acontece com os discípulos o que muitas vezes nós fizemos: nós tiramos os olhos de Jesus, vemos os profetas e começamos a dizer: está muito bom isso, vamos fazer aqui algo para Elias, para Moisés. Mas de repente, enquanto eles estão olhando para Elias, que representava os profetas, para Moisés, que representava a lei, surge uma voz do céu e ela diz do meio da nuvem: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele diz: ouvi-o, dai ouvido a ele. É ele que vocês devem ouvir. Muito mais importante do que profeta, mais importante do que Moisés, é Jesus, o meu filho. Foi ele que apresentou-se aquele dia, João Batista, quando ele estava batizando, e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi ele em quem desceu o Espírito Santo. Os próprios anjos e os espíritos, a Bíblia diz que eles desciam e eles traziam mensagem às pessoas de quem Jesus era. O anjo Gabriel foi enviado para a cidade da Galileia, chamada Nazaré, foi falar com uma jovem. Chegando lá, ele disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí ele fala a mensagem: não temas, porque tu achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O seu próprio nome já falava quem ele era. Jesus quer dizer Jeová é a nossa salvação. Este será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E a Bíblia diz que Maria guardava essas palavras no seu coração,
e esperavam um momento em que elas iriam acontecer. Antes deste Jesus nascer, a Bíblia diz que tinham alguns pastores que estavam no campo apacentando as suas ovelhas, e miríades de anjos apareceram e eles se assustaram. Os anjos cantavam e a Bíblia diz que um deles disse para eles: trago-vos novas de alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Jesus Cristo, ou que é Cristo, o Messias, e Ele é o Senhor, aquele que vocês tanto esperavam. Ele está para nascer. A Bíblia também diz que o Espírito Santo, que até então se revelava por porções, quando Jesus Cristo nasce, ele aparece a Simeão, e diz assim: Simeão, você não vai morrer antes de você ver a minha salvação. E um dia, liderado pelo Espírito Santo, ele vai ao templo, e quando ele chega lá, José e Maria estão para apresentar um menino, e a Bíblia diz que ele vê aquele menino e ele diz: Senhor, me leve, porque já vi a sua salvação. Mas não somente Deus, o Pai, os anjos e o Espírito Santo, mas até mesmo os espíritos malignos reconheciam quem Jesus era. Olha o que eles diziam: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Note que até eles sabem que tem um tempo onde eles irão eternamente para o tormento. E eles falaram: por que você veio antes do tempo nos atormentar? Numa outra passagem de Lucas capítulo 41, a Bíblia diz que Jesus Cristo o expulsa, e a Bíblia diz que Jesus os repreendeu, dizendo: não falem para ninguém que eu sou o Cristo, porque até mesmo os demônios estavam falando para as pessoas: este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que é incrível? A Bíblia diz que o apóstolo Tiago diz assim: olha, os demônios creem que estremece. E tem pessoas hoje perguntando: será que Jesus realmente era o Messias? Ou será que o Messias ainda está para vir? Meus irmãos, precisamos confiar na palavra de Deus, porque aquele que tem um encontro com o Senhor e com a sua palavra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, e Ele nos dá alegria de salvação. Começamos tendo o Espírito Santo de Deus em nós, mas o próprio Jesus disse no capítulo 16, 17 de João: eu e o Pai queremos vir e estar morando dentro de você. Mas Ele só vem morar naquele que o conhece, naquele que o aceita e que quer ter um relacionamento com Ele. Se você ainda duvida, a Bíblia nos diz que tem mais de 300 profecias que se cumpriram sobre Jesus nos primeiros anos de sua vida, quando Ele nasceu. E uma das mais conhecidas é aquela que está no Antigo Testamento, de Isaías 9:6, que diz: um menino nos nasceu, mas o filho não nasceu. O filho se nos deu, porque o filho já existia antes mesmo da fundação do mundo. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sei que muitas pessoas dizem maravilhoso conselheiro, Deus forte, mas se você prestar atenção, toda palavra tem uma qualidade daquilo que Ele é. Ele é um conselheiro, que Ele é maravilhoso. Ele é um Deus que é forte, Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Miqueias já disse, até mesmo de Belém, uma cidade pequena: tu és pequena entre as grandes milhares de Judá, mas em ti nascerá o Senhor de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele é aquele que estava junto com o Pai quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Da onde os irmãos acham que Deus tirou inspiração para nos fazer? Cristo é a inspiração do Pai. Cristo é a inspiração total daquilo que nós temos. E a Bíblia nos diz no livro de Jeremias que vem dias em que o Senhor levantaria Davi, um renovo, um rei que reinará, prosperará e praticará justiça, juízo sobre toda a terra. Nós temos vendo que hoje em dia está um caos. As pessoas procuram paz, tratados de paz estão tentando ser assinados por tudo que é lado, mas não conseguem. Até mesmo, segundo diz algumas notícias aí, que até o Papa está tentando fazer uma reunião para ver se conseguem chegar a um concílio de paz.
Esta seriado que eu falei para os irmãos do Messias, que está passando na Netflix, o que eles tentaram passar é isso: os Estados Unidos precisa tirar suas tropas ao redor do mundo, porque nós precisamos chegar a um acordo de paz. Mas Jeremias diz que está chegando um para sentar no trono de Davi, e o seu reino será um reino de paz, será um reino de justiça, será um reino de juízo, de equidade. Ele não vai olhar, o peso dele, a balança dele, a Bíblia diz que é fiel e é verdadeira. Isaías, escrevendo sobre ele, tantas coisas escritas no capítulo 53, ele disse assim: mas quem é que dá crédito na nossa pregação? Ele se apareceu, se apresentou, se manifestou como um braço forte do Senhor. Ele veio subindo como um renovo, perante ele como uma raiz numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhávamos nós para ele e não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum, como as pessoas estão fazendo hoje em dia. Caso algum estão fazendo dele. Mas Isaías disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. O reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Você conhece quem ele é? Quem é ele para você? O que ele representa para você? Só um nome? Alguém que talvez você use no final da sua oração, em nome de Jesus? Ou você tem um relacionamento com ele? Você conhece ele? A Bíblia diz que depois que Jesus Cristo subiu o assunto ao céu, as pessoas começaram a questionar se Jesus realmente tinha sido Deus, ou se ele era simplesmente um homem. E aí então João, o último dos discípulos que estavam vivos, ele escreve algumas cartas. Na sua segunda carta ele diz assim: aquele que não acredita que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus, seja anátema, seja o anticristo, porque nós precisamos entender que ele era Deus. Mas mesmo assim estava surgindo o gnosticismo e tudo mais, as pessoas falando sobre Jesus, será quem ele é, o que ele representa. Já tinha o livro de Mateus, já tinha o livro de Lucas, tinha o livro de Marcos. Mas João, antes de partir para a eternidade, ele faz questão de deixar um evangelho escrito diferente de Mateus, Marcos e Lucas. E para começar, ele começa assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está dizendo a palavra. É a palavra que criou todas as coisas. Ele estava lá no princípio, ele se fez carne, este habitou entre nós. No original, tabernaculou. Ele estava no meio de nós, se comungando conosco, e nós vimos a sua glória. Glória como do Pai, do unigênito, cheio de graça e cheio de verdade. Por isso que ele pode chegar até nós e dizer: ninguém que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, mas todo aquele que olhar para mim e que invocar o meu nome será salvo. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre Jesus, ele diz: olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele diz: ele foi até a morte, e morte de cruz. Este sacrifício, este preço que ele pagou não era para ele, era um preço dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo termina dizendo assim, mas porque ele foi fiel até o fim, o Pai o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está acima de todo o nome. Eu não sei qual que é o seu problema hoje. Seu problema é desemprego? O nome dele está acima de desemprego. O seu problema é uma doença, é AIDS, é câncer? O nome dele está acima de todo nome. Nós estamos clamando por tantas coisas, queremos um presidente assim, um governador assim, mas já temos um Senhor, Jesus, Rei do céu, Rei da terra, e a Bíblia diz que ele será o Rei
dos reis. Sabe quem são esses reis que ele vai reinar? Somos nós que vamos reinar com ele. Ele diz: vocês são o meu povo eleito, sacerdócio santo. Eu comprei vocês com preço real. Eu entreguei a minha vida. E um dia toda língua que não confessar hoje que aceita Jesus vai ter que reconhecer que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós temos dificuldade às vezes de dizer, mas a Bíblia diz que naquele dia todo olho verá e todo joelho se dobrará e terá que dizer que Jesus é Senhor. No dia de Pentecoste, as pessoas estavam questionando os discípulos. Jesus já tinha partido, fazia 10 dias. As pessoas não viam mais ele andando com os discípulos. E aí Pedro diz: saibam vocês, casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus fez ele Senhor e o Cristo. Quando ele diz o Cristo, ele estava dizendo o Messias, que vocês duvidavam que ele era. Na verdade, ele era o Cristo e ele era o Senhor. E vocês precisam entender o que ele representa para nós. Importa obedecer a ele do que obedecer aos homens. E eles falavam: vocês precisam se calar. E ele diz: nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. E sabe, as pedras estão clamando. Hoje em dia as pessoas estão duvidando, e a arqueologia vai descobrindo cada vez mais coisas que vão clamando que Jesus Cristo existe, que Ele é verdadeiro. As pessoas duvidaram de muitas das escrituras de Jesus até 1940, quando eles encontraram lá no deserto, próximo ao Mar Morto, em Curã, alguns pergaminhos escondidos dentro das rochas. E elas começam a clamar: sim, Ele é o verdadeiro Messias. Vocês precisam crer nele. Até mesmo os nomes que eram dados para Jesus têm um poder especial, um significado especial. E a gente sempre o chama de Senhor, que quer dizer aquele que está no controle, aquele que é a divindade. Jesus significa o Senhor Jeová é a salvação. Jesus Cristo, que muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome dele, na verdade representa quem ele é. Ele é Jesus, aquele que é a salvação, e o Pai o enviou como um ungido, um separado, para nos trazer de volta ao Pai. A Bíblia sabe, e o Senhor ungiu pessoas para escrever, para que nós não tenhamos dúvida de quem Ele é, mas nós estamos sendo questionados, e a Bíblia diz que nós precisamos estar prontos para dar uma satisfação às pessoas, quando sermos questionados sobre a razão da nossa fé. O conhecimento de Jesus não vem no coração humano, senão pelo próprio Deus. Por isso que ao lermos as Escrituras, a Bíblia diz que vai nos abrindo, caindo as escamas, e a Bíblia diz aquilo que o próprio Jesus falou para Pedro, no texto que nós lemos: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu próprio Pai que abriu os teus olhos para que você entenda. Nós poderíamos passar aqui a noite dando testemunho de muitas pessoas, mas uma das pessoas que foram um testemunho muito forte foi de João Batista. João Batista, ele foi cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. A Bíblia diz que ele estava preparando o caminho para o Senhor, e Deus falava com ele: olha, está chegando um que vai vir aí, você está batizando com água, e ele vai batizar com fogo. E a Bíblia diz então que ele falava para as pessoas: olha, este que está vindo, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. E a Bíblia diz que João realmente olha para ele, e quando ele olha, o Pai abre os olhos e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João não teve problema nenhuma dos seus discípulos que o seguiam começar a seguir a Jesus, porque João sabia quem Jesus era. Quem você tem seguido? Quantos João nós estamos seguindo por aí? Seguimos João para lá, João para cá, e estamos deixando Jesus de lado. Sabe, a Bíblia nos diz que nós precisamos reconhecer quem Ele era. O apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos por causa do seu amor por este Jesus, que ele não tinha um conhecimento. Mas quando nós temos um encontro com Jesus,
a nossa vida muda. A Bíblia diz que ele estava a caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A Bíblia diz que era um meio-dia, o momento em que o sol está mais alto, mas a Bíblia diz que ele viu uma luz que era mais forte do que a luz do sol, e essa luz então o derrubou, ele caiu, ficou cego, e a voz que saiu do meio dessa luz falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Os irmãos conhecem o texto, e ele disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. O encontro de Paulo, de Saulo, foi tão forte, que a Bíblia diz que 3 dias depois, quando seus olhos foram abertos, ele já saiu pregando sobre Jesus pela cidade. Sabe esse Jesus, a quem foi crucificado, verdadeiramente, ele era o Messias, ele apareceu para mim, ele falou que eu preciso falar dele, e nós estamos deixando de falar quem ele é, talvez porque nós não tivemos um encontro real com Jesus. Mas a melhor maneira de saber quem uma pessoa é ouvindo o seu próprio testemunho, e Jesus falou muito sobre quem ele era. A Bíblia diz que ele disse: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai, nós somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele diz o eu sou, ele estava fazendo referência ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que se apresentou a Moisés e diz: eu sou o que sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí os famosos eu sou de Jesus: eu sou o pão da vida, você está com fome? Aquele que comer de mim jamais terá fome, a fome que sacia, o alimento que sacia a nossa alma. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e se você me segue, e não segue uma doutrina, ou não segue uma igreja, não segue pessoas, você não andará em trevas. Eu sou a porta, e aquele que entra por mim achará pastagem, e não só pastagem, mas achará o bom pastor, porque o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, e eu estou pronto para me entregar por você. Ele diz: mas cuidado, que tem os falsos pastores, que vieram senão para matar, roubar e destruir. Estão mais preocupados em tirar a lã da ovelha do que em alimentar a ovelha. Mas eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, nunca mais estará nesse estado, mas sempre terá a vida. Esta vida que Jesus Cristo fala é aquela vida que o nosso pastor Edivaldo gosta de falar aqui. Não é simplesmente a vida bios. A nossa vida bios aqui, ela está afetada pelo pecado, e já foi dada a condenação que nós vamos voltar ao pó. Mas vai haver um dia em que esta vida bios vai ser revestida pela vida de Deus. E esta vida em que viveremos eternamente, não é simplesmente a vida eterna. Vida eterna é a qualidade da vida que Deus quer dar para nós, é a vida que Ele espera de nós. Mas esta vida que Ele tem para nos dar, a Bíblia diz que é a vida que Ele resgatou da morte. E Ele quer nos dar um novo corpo, estarmos para sempre com Ele. C.S. Lewis certa vez disse assim: ou Jesus Cristo é um mentiroso, ou um lunático, ou Ele é Senhor. Agora, se você tivesse que decidir, disse ele, qual seria a sua escolha? Tem muitas pessoas achando que Jesus não passou de um grande homem, que falou muitas coisas, mas provavelmente, como dizem algumas pessoas hoje em dia até pela internet, ele devia ser mais um charlatão, querendo enganar as pessoas, sabe? Um outro profeta. Muhammad disse: olha, ele até é um profeta, mas ele não é o filho de Deus. Eu sou o último dos profetas, eu fui aquele grande. Mas a Bíblia nos diz que aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, a vida deles mudou. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós entendemos, e não tem como nós não mais falar para as pessoas aquilo que aquele cego certa vez teve um encontro. Ele não sabia quem era, não sabia quem fez o que fez com ele, mas a Bíblia diz que Jesus curou ele e disse: vai te apresentar. E aí ele vai falando, dizendo: fui curado. As pessoas dizem: mas quem que te curou? Ele disse: olha, eu não sei quem foi, mas você precisa saber quem é essa pessoa. Ele disse: olha, eu não sei quem ele era, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda. O primeiro que teve um encontro com ele ainda era um bebê, era Simeão. A
A Bíblia diz que Simeão, ele tomou ele nos braços, e ao tomar nos braços, ele não teve outra coisa a fazer senão adorar a Deus e dizer: Senhor, deixa o teu servo partir em paz, porque segundo a tua palavra os meus olhos já viram a tua salvação preparada para todos os povos. Ele sabia que aquele menino não era simplesmente a salvação dos judeus, mas era a salvação para todos os povos. E segundo diz o pastor Joseph Prince, ele diz assim: o nome deste homem se chama Simeão, que em hebraico quer dizer Shimei, que está relacionado com a Shema, e Shema está apontando para a lei. Simeão representava a lei. Ele estava dizendo assim: deixa eu partir, porque agora já chegou a salvação, já chegou a graça para aqueles que estão prontos para recebê-lo. A Bíblia diz que a lei, ela foi o aio que nos levou até Cristo. Uma vez que Jesus Cristo chega, não precisa mais da lei, o espelho simplesmente nos mostra os nossos defeitos, mas Jesus, ele está pronto para nos restaurar. Quando temos o encontro com ele, nós estamos como Natanael, que disse: quem é Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não vem nada bom. Mas Filipe disse: vem e vê. Quando ele chega lá, Jesus Cristo diz: olha, eu já te vi quando você estava lá embaixo da figueira, você é um bom judeu em quem não há dolo. E aí ele disse: vejo que, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Uma vez que nós temos um encontro com Jesus, ouvimos falar grandes coisas, mas nós reconhecemos quem Ele é. A Bíblia diz que tinha uma mulher que ia ao poço de Samaria buscar água num horário que ela não esperava encontrar ninguém. Mas um dia ela encontra um judeu que pede água, e ele fala com ela algo que tocou no seu coração, algo que ela buscava. E quando ela tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela volta correndo para a cidade, e ela fala para todas as pessoas: venham ver um homem que contou todas as coisas que eu já fiz, que preencheu o vazio do meu coração. Não é este o Cristo? Meus irmãos, as pessoas olham para nós aí fora, e às vezes eles até dizem: olha, eu estou com um vazio tão grande, fui na festa, bebi todas, mas olha, as coisas estão difíceis, não acho satisfação em lugar nenhum. Nós temos aquele que pode saciar, e muitas vezes ficamos calados. Mas essa mulher disse: olha, este deve ser o Cristo, aquele que nossos pais falaram: vinde, vinde e venham ver quem Ele é. A Bíblia diz que Marta, depois que Jesus se apresenta, o seu irmão estava morto, ela disse: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo que deveria de vir. Ela cria que Ele era o Cristo, mas ela ainda não entendia que Ele não simplesmente era o Cristo, Ele era a ressurreição e a vida, poderia ressuscitar o seu irmão. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, um dos ladrões olhou para ele e disse: olha, se Tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e nos tira daqui dessa situação. Mas um outro, olhando para Jesus, ele disse assim: por que você fala isso? Não vê que nós estamos aqui porque merecíamos, mas este inocente está morrendo sem ter feito coisa alguma. Virando para Jesus, ao ver ele como o Filho de Deus, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, virando para ele, disse: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no meu reino. E a Bíblia diz que logo após Jesus ter falado essas palavras, ele expirou. Não somente aquele ladrão que estava na cruz reconheceu Jesus como Deus, mas a Bíblia diz que até mesmo o centurião, que estava ali pronto para quebrar as suas pernas, ao ver que ele expirou, olhando para ele, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até mesmo Tomé, um dos discípulos de Jesus que duvidou, a Bíblia diz que Jesus se apresenta na presença deles e diz assim: Tomé, você está duvidando que eu ressuscitei, que realmente eu sou Messias? Talvez ele estava até achando: olha, eu acho que na verdade ele não era um Messias. Jesus se apresenta a ele e diz: coloque aqui a sua mão no meu lado, coloca aqui, toque as pisaduras nas minhas mãos. E a Bíblia diz que quando Tomé vê, quando ele tem um encontro com Jesus, ele não tem outra coisa a fazer senão se prostrar e dizer: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece quem Jesus é e ele muda a sua vida. E eu pergunto a vocês: ouvimos o que a humanidade tem falado,
ouvimos que as pessoas falam muito sobre Jesus. Como que o seu coração está reagindo ao que você tem ouvido falar sobre Jesus? O Pai disse que Ele era o seu Filho amado, em quem Ele muito se compraz. A Bíblia diz que os anjos diziam que Ele era o Messias que havia de vir. Até os espíritos malignos acreditavam que Ele era o Senhor. O que nós temos falado? O que o nosso coração tem dito sobre quem Jesus é? O que nós vamos sair daqui fazendo? Vamos continuar vivendo da mesma maneira, nos relacionando com Jesus da mesma maneira, como simplesmente alguém que nós clamamos de vez em quando, ou vamos ter um relacionamento com Ele? Ou você é daquelas pessoas que simplesmente tem Jesus como um bebezinho, numa manjedoura, todo Natal? Sabe aqueles crentes que vêm na igreja só no Natal, que vê Jesus como aquele bebezinho lá do presépio, ou Jesus como um homem que está na cruz na época da Páscoa? É muito bonito ver os filmes. Você não entendeu ainda que Ele é Jesus, o Filho de Deus, e que disse: eu vou ao Pai preparar lugar, mas eu vou voltar para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Será que você entende que Jesus é o caminho a Deus? Ou você ainda está como muitos que pensam que Ele é mais um caminho que leva a Deus? Mas não, a Bíblia diz que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos entender que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus e a nossa única esperança de salvação. Pedro, certa vez, o discurso de Jesus começou a ficar pesado. E aí as pessoas faziam não muito diferente do que nós fizemos aqui hoje, ou muitas vezes estamos fazendo nos nossos dias. Viemos à igreja por aquilo que Deus pode nos dar. Jesus tinha multiplicado pão, Jesus tinha feito muitos milagres, e as pessoas vieram no outro dia, e o Senhor disse: vocês vieram aqui simplesmente porque querem comida? Vocês têm que comer o meu corpo e beber o meu sangue, porque quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte no meu reino. A Bíblia diz que as pessoas disseram: dura esta palavra, e começaram então a afastar-se de Jesus, ficando apenas os seus discípulos. Jesus vira para ele e diz: vocês querem também partir? E Pedro, entendendo o momento, disse: para onde iremos nós? Somente tu tem palavras de vida eterna. Nós precisamos entender que Jesus é o Senhor. Eu não sei, talvez você esteja nos assistindo pela internet, ou talvez você tenha vindo à igreja muitas vezes, mas você ainda não fez um compromisso real com Jesus. Você vem porque a sua mãe sempre te trouxe, o seu pai te trouxe, mas você não entendeu quem Ele é e a importância de fazer um relacionamento com Jesus. Nós precisamos entender que sem Jesus não tem como chegarmos a Deus, e que Ele veio porque Ele tem uma preocupação de onde nós vamos terminar a nossa vida. A Bíblia diz que a porta está se fechando. É pequena a fresta, mas a Bíblia diz que enquanto há tempo, Ele bate na porta e Ele está clamando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem à salvação. A Bíblia diz que nenhum outro há salvação, debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. O apóstolo Paulo também disse: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu pergunto a vocês mais uma vez: quem é Jesus para você? Talvez esta é a pergunta mais importante que nós faremos por toda a nossa vida. Tem pessoas que acham que a pergunta que ele quer responder mais na vida dele é aquela: você quer casar comigo? Não. A pergunta mais importante é: Jesus, eu te aceito como Senhor, eu entendo que tu és aquele único que pode me dar a salvação. A sua resposta, ela vai ser a garantia de você entrar no céu, ou você naquele dia ouvir de Jesus: apartai-vos de mim para o fogo eterno, que não foi preparado para você, foi preparado para o inferno e para os seus anjos.
mas porque você deu as costas para mim, você vai ser lançado no fogo eterno. Qual tem sido a sua resposta? Algo que agrada a carne, agrade o mundo, ou do tipo que agrada o Senhor? Eu faço mais uma pergunta para vocês, aquela que faz no show do milhão. Esta é a sua resposta final? Você está convencido que a sua resposta é a sua melhor resposta? Porque vai chegar um dia em que não vai ter mais tempo. É vital, porque o dia está chegando, onde a pergunta vai ser: o que Jesus fará comigo? Ou vai dizer: entrai para o gozo eterno, e pode vir participar daquilo que nós ouvimos a semana passada, o momento de receber os galardões? Ou ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno? Qual será a nossa resposta? Para encerrar, enquanto os diáconos já preparam o gasofilácio, eu gostaria de ler um hino antigo. Não lembro da melodia, mas este hino diz assim: Jesus está parado na porta do seu coração, de pé e esperando, ele bate a porta. Esta é a pergunta que você enfrenta mais uma vez: o que você fará com Jesus do lado de fora? No seu coração há tristeza, mas ele continua batendo, desejando entrar. Ele quer a sua alma encher. Você deve aceitar ou rejeitar a vontade dele. O que você fará com Jesus? Ou você deixa ele sozinho do lado de fora, ou você o acolhe e escolhe que é o que ele mais quer. Mas a pergunta é essa que você precisa se decidir: o que você fará com Jesus? E o refrão diz: o que você fará com Jesus? O que você fará com Jesus? Neutro você não pode ficar. Um dia o seu coração será perguntado: o que Jesus fará comigo? O que você tem feito com Jesus? Esta é uma pergunta que nós precisamos pensar, responder o mais rápido possível, porque a Bíblia diz que ainda hoje o Senhor pode voltar. Deitamos, não sabemos se levantaremos, mas devemos estar prontos e preparados, porque Ele está às portas. Nós falamos todos os cultos aqui quando encerramos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas estamos preparados? Entendemos quem Jesus é? Estamos realmente vivendo segundo aquilo que Ele preparou e que Ele espera de nós? O Pai nos ama tanto que enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, e agora nós precisamos dar uma resposta a Ele e chegarmos e dizer: Senhor, eu entendo que sem Ti não há um caminho de chegar ao Pai. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Se você ainda não fez um compromisso com o Senhor, aí mesmo no seu lugar, você pode fazer um compromisso com o Senhor. Se você está nos assistindo pela internet e você ainda não fez um compromisso com o Senhor, faça uma reflexão ao ouvindo essas palavras, aquilo que a Bíblia falou, aquilo que as pessoas dizem sobre Jesus. Tome uma decisão no que você vai fazer com o Senhor, porque Ele quer e tem muitas coisas preparadas para você, mas você precisa tomar uma decisão. Pai amado, entregamos a Tua palavra. Senhor, que possamos tomar uma decisão de entender o que o Senhor é e o que o Senhor representa para nós, o que precisamos fazer sentir, o entendimento, Senhor, de que hoje, se Tu pedires a nossa alma, devemos estar preparados para ouvir de Ti a expressão: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno preparado para Ti antes da fundação do mundo. Senhor, dá-nos uma oportunidade, se ainda temos pessoas aqui que não fizeram um compromisso contigo, que o Senhor possa tocar no seu coração através do Espírito Santo e convencer do pecado, da justiça e do juízo, pois sabemos que o Senhor está às portas. Te louvamos pela vida de cada um presente aqui, aqueles que entenderam a necessidade de levar esta mensagem, porque há um mundo em trevas que precisa ouvir que há um caminho e ele está pronto, de portas abertas, esperando para que nós entramos por ele, para chegarmos ao céu e recebermos do Senhor o nosso galardão. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Neste momento, nós vamos estar preparando para
entregarmos os nossos dízimos, fazermos a nossa oferta ao Senhor. É um novo ano, um novo momento de nós fazermos um compromisso com o Senhor e sermos gratos por tudo que Ele tem feito. A Bíblia diz que Ele nos deu o seu melhor, e nós precisamos ofertar daquilo que Ele nos tem dado, sermos gratos a Ele e entregarmos na casa do Senhor para que haja mantimento na sua casa. Enquanto você prepara o seu dízimo, a sua oferta, gostaria já de convidar o Gabriel, vai estar tocando um solo aqui para nós. Gostaria de convidar aqui à frente nosso presbítero irmão Wilson Leite, estar aqui orando pelos irmãos que estarão ofertando na casa do Senhor. E você com alegria traga o seu dízimo, a sua oferta para o Senhor. Fique de pé, vamos estar abençoando os irmãos que estarão dizimando neste momento. Pai amado, que está os teus filhos, que estarão trazendo o seu dízimo e a sua oferta. A tua palavra nos diz que podemos fazer prova de ti, que tu has de abrir as janelas do céu sobre a vida dos teus filhos. Senhor, derrame uma bênção tal, que não haja lugar para que eles possam guardar esta medida tal. No nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um deles neste momento. Enquanto os irmãos vêm com alegria, trazendo o seu dízimos e a sua oferta, Gabriel, pode tocar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, estar mais uma vez agradecendo ao Senhor, mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, que possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de quem Jesus é. A Bíblia diz que o maior conhecimento que precisamos ter é de quem Ele é. João capítulo 17, versículo 3, o próprio Jesus Cristo disse: esta é a vida eterna que eu vim trazer, que vocês conheçam o Pai e o Filho, como aquele que Ele enviou para vocês terem um novo relacionamento com Ele. Esta é a vida eterna, disse Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui e que amam buscar e conhecer mais de Ti. Te louvamos, Senhor, pela vida daqueles que estão nos assistindo pela internet. Continue abençoando os seus filhos. Também neste momento apresentamos o nosso pastor Edivaldo, que está em viagem. Continue guardando o teu filho aonde ele estiver neste momento. Assim como o Senhor tem o levado em paz,
traga-os em paz para estar conosco aqui na próxima semana que vem. Desde já, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir o estudo que o Senhor trará através do nosso pastor sobre as alianças que o Senhor tem feito através dos anos com a humanidade. Agora, neste momento, apresentamos seus filhos que estarão retornando para suas casas. Leve o Senhor em paz, guarde e protege de todo mal, e no nome de Jesus nós abençoamos os seus filhos. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo reine sobre toda a igreja, e todos dizem: amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa? Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe os irmãos. Uma ótima semana.